Fala, fala, turminha! Eu, professor Saulo Silva e a intérprete Cilândia, estamos de volta para darmos continuidade às aulas remotas. Espero que todos estejam bem. Nós estamos na nossa 19ª aula teórica, então vamos pensar um pouquinho? Hoje o que nós vamos ver, ou melhor, fazer, é a correção coletiva das atividades. Então, pega o caderno, lápis e borracha e vamos corrigir, conferir as respostas que vocês deram às perguntas das atividades. Lembrando o seguinte, que no final de cada slide eu aviso para vocês pausarem o vídeo, né? Porque dessa forma vocês corrigem as atividades mais rápido e não perdem tanto tempo. Então, vamos lá. Primeira atividade, a origem da dança. Né? Primeiro, o que é dança? É a arte de mexer o corpo através de uma cadência, conjunto de movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria. Segundo, quando a dança surgiu, ela surge praticamente juntamente com a humanidade. Terceiro, qual foi o primeiro aspecto dado à dança? Um aspecto religioso, quase irracional, constituindo-se como uma fonte, como uma forma de contato com o sobrenatural. Quarto, na pré-história, as cerimônias religiosas combinavam-se a quais elementos? As danças, né, música e dramatização. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pausa no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Quinto, as cerimônias religiosas na pré-história eram realizadas por quais motivos? Para reverenciar os deuses e pedir-lhes mais sucesso nas caçadas e lutas. Sexto, quais eram os outros motivos que levavam os homens pré-históricos a dançar? Né? Nascimento, cura de um enfermo e lamentar uma morte. Sétimo, por que as cerimônias, os cientistas, sociólogos acham importante estudar uma dança de um povo? Porque as formas de dança de um povo podem revelar muita coisa sobre seu modo de vida. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Oitavo, quais eram os primeiros instrumentos, ou quais foram os primeiros instrumentos de percussão usados pela humanidade, né? A batida nos pés no chão e as palmas. Nono, por que os egípcios dançavam em referência ao deus Osíris, né? Porque dedicavam-se principalmente à agricultura, e sendo Osíris o deus da vegetação. Décimo, porque os representantes da igreja proibiram as danças teatrais durante toda a Idade Média, né? Porque apresentavam movimentos muito sensuais, sendo considerado uma forma de pecado. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. 11º, qual grupo manteve a dança teatral viva e em quais locais eles se apresentavam, né? Os dançarinos ambulantes, em feiras e aldeias, e a associação de artesãos nas peças religiosas. 12º, o que aconteceu com a dança dos camponeses europeus, chamada de dança da corrente? Né? Foi adotada pela nobreza numa forma mais requintada, sendo chamada de carola. 13º, quais povos influenciaram nossa cultura da dança? Os negros, índios e europeus. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pausa no vídeo, que eu vou passar para o próximo slide. E aí nós vamos para a próxima atividade, a origem do frevo. Primeiro, quem era que vinha na frente das bandas, abrindo passagens, capoeiras, né, negros libertos. Segundo, o que é que eles faziam, né? Pulavam e saracoteavam ao som das músicas tocadas. Terceiro, qual era o material que eles
andavam para se defender e também atacar. Porretes e velhas sombrinhas. Quarto, qual música deu origem ao frevo, né? Os dobrados, tocado pelas bandas militares. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Quinto, qual grupo social deu origem ao passo do frevo? Os capoeiras. Sexto, a palavra frevo surgiu de qual palavra? Por quê? Vem de ferver, que as pessoas pronunciavam frever. Sétimo, quando é comemorado o Dia Internacional do Frevo? Em 9 de fevereiro de 1907. Oitavo, quais outras danças influenciaram o surgimento do passo do frevo? Né? A polca, os dobrados, o machixe, o galope, a quadrilha, a marchinha, o tango brasileiro, entre outras. Né? Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Nono, quais são as 3 categorias do frevo? Nós temos o frevo de rua, a marcha de bloco e o frevo canção. Voltei, Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Então, dando continuidade, 10º. O passo do frevo evoluiu de quais movimentos? Dos volteios, pulos e evoluções dos capoeiras. Em qual cidade é atribuído o nascimento do frevo? Né? Isso é uma perguntinha que saiu colada com a resposta. Né? Em Recife. 11º, em qual cidade é atribuído o nascimento do frevo? Recife. Ali houve um erro de digitação, mas não tem importância. Vamos ver se temos a 12ª? Não. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. A história das lutas, próxima atividade. Primeiro, a luta surgiu de qual necessidade da humanidade? Da sobrevivência. Segundo, a luta desenvolve-se por meio de quais relações da humanidade, né? Então, ela se desenvolve do conhecimento historicamente acumulado, acompanhando o desenvolvimento das relações do homem com os outros homens, com a natureza e com a sociedade. Terceiro, desde quando a luta acompanha a humanidade? Desde seus processos de hominização, ou seja, o surgimento da humanidade. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Quarto, provavelmente a luta foi praticada por quais situações na vida dos primeiros ancestrais da humanidade, né? Em rituais para homenagear os deuses e retratar fatos ainda inexplicáveis para os povos da época, como os conflitos entre tribos, nos nos assaltos ocasionais e nos assassinatos esporádicos. Quinto, com a criação da agricultura, o que gerou entre os povos, né? As guerras. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Sexto, o que proporcionou para uma pessoa fisicamente fraca a fabricação de ferramentas? Proporcionou vantagem. As pessoas fisicamente mais fracas derrotar oponentes mais fortes. Sétimo, quais eram os 2 acontecimentos que marcaram a idade dos metais? A descoberta e controle dos metais, a metalurgia, e a outra é a invenção da escrita. A escrita é uma importante descoberta para a humanidade. Por isso, nós escrevemos nas aulas de educação física. Oitavo, na idade dos metais, o que a humanidade intensificou? As campanhas bélicas,
as invasões e conquistas, fazendo dos guerreiros uma classe indispensável. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo, que eu vou passar para o próximo slide. Nono, o aprendizagem e a utilização das lutas eram restritos a quem? Quais pessoas, né? Eram restritas aos guerreiros, proprietários de terras e nobres, ou seja, as pessoas que tinham dinheiro, né? Décimo, segundo Ramos, 1982, e Marinho, 1980, as lutas passaram a tomar, né, quais outros significados. Então, eram realizados em festivais populares, nas festas fúnebres ou nos jogos, né, fúnebres na Grécia Antiga, né, como parte da educação, da nobreza de alguns povos, como modalidade nos Jogos Olímpicos, né, e como sistema de exercícios profiláticos e higiênicos para cuidar do corpo. Muito bacana isso, né? Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo, que eu vou passar para o próximo slide. Então, vamos para a próxima atividade, a origem do judô. Primeiro, em qual local surgiu o judô? No Japão. Segundo, primordialmente, qual era a sua característica? Como uma luta de defesa pessoal. Terceiro, o judô surgiu de qual arte marcial? Do jiu-jitsu ou jiu-jitsu? Tanto faz, tá, gente? Quarto, por que as artes marciais entraram em desuso no Japão? Devido à abertura do esporte japonês, né, introduziram os conhecimentos dos países ocidentais e pela modernização das forças armadas, ou seja, pela criação da arma de fogo. Quinto, o que motivou Jigoro Kano a praticar jiu-jitsu? Melhorar sua aparência física. Com a prática do jiu-jitsu, o que foi que Jigoro Kano descobriu? Que o jiu-jitsu poderia tornar-se um excelente método de educação do físico e da moral. Sétimo, por que o professor Jigoro Kano criou o nome judô? Para diferenciar do jiu-jitsu. Temos o oitavo? Nessa página, não. Então, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. Oitavo, o que significa a palavra judô? Caminho suave, né? Quais são os 3 princípios, metas que diferenciam o judô do jiu-jitsu? Educação do físico, competição e adestramento espiritual. Não usar a técnica para agredir, né? E sim para elevar o espírito e a moral. Décimo, porque o jiu-jitsu não pôde fazer parte do currículo escolar, né? Porque possuía golpes lesíveis, mortais, que podia matar, né, um adversário. Então, não era legal praticar o jiu-jitsu na escola. Vamos ver se temos 11º? Não. Então, turminha, se você errou alguma dessas alternativas, dá um pause no vídeo que eu vou passar para o próximo slide. E chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o meu forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.